Olá, meus queridos. Feliz Halloween! Vocês vão fazer o Enem? Eu sei que eu vou. E agora, com cada vez mais perto o dia da prova, só consigo pensar nas pessoas que chegam atrasadas. Calma, calma, calma. A prova vai acontecer dia 5 e 12 de novembro, ambos domingo, o que já é para terminar a semana com choro. No primeiro dia, as perguntas são sobre linguagens e códigos, ciências humanas e a temida redação. Eu até consigo me garantir no primeiro dia, mas no segundo, com ciências da natureza e matemática, eu vou só marcar o que parece ser correto e rezar para acontecer um milagre. Os portões abrem às 12 horas e fecham a 1. E eu não sei vocês, mas meu primeiro pensamento foi em que momento eu vou almoçar? E a prova começa a 1h30 e no primeiro dia termina às 19 horas. Então é muito tempo para fazer a prova e o mais importante, comer os lanches que você levou. Porque tem gente que vai só para comer mesmo. Cara, você não vai fazer a prova? Como assim? Tem uma prova? O Enem tem 4 provas, com 45 questões em cada área do conhecimento. E se explicar a quantidade gigante de tempo necessária para fazer tudo. Acho que nas primeiras provas até dá para entender as perguntas e fazer tudo. Mas quando chega já na quarta prova, você está tão cansado de descobrir quantas melancias o Miguel comprou que os lanches trazidos são necessários. A redação é de no máximo 30 linhas, com estrutura dissertativo-argumentativa, escrita a partir de uma situação-problema e após se inscrever aqui no canal e deixar o like. Tem que levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente Made in China, e documento de identificação válido físico ou digital. Levar o cartão de confirmação de inscrição é importante também, além da declaração de comparecimento impressa, caso tenha que justificar sua presença no exame. Também tem um monte de coisa que é proibido levar e que causa eliminação. Por exemplo, essas aqui. Ou também coisas óbvias, como um reator nuclear. Mas proibido mesmo foi olhar para o eclipse solar, que aconteceu dia 14. O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, transformando a estrela em um anel de luz. Eu mesmo não vi nada disso. Tentei olhar para o Sol, mas não deu certo, então desisti. Até porque isso é muito perigoso, pois pode cegar. Brasileiro, é claro, que não deixaria de tentar ver o eclipse mesmo assim. Provavelmente os oftalmologistas ficaram ricos. E teve todos os tipos de memes e situações com esse eclipse. Desde nuvens tapando exatamente o sol, pessoas queimando a câmera do celular ou gravando o que achavam ser o eclipse. Se você não conseguiu ver ou nem apareceu o eclipse na sua cidade, não se desespere. O evento foi gravado e é possível assistir completo aqui no YouTube mesmo. E esse fenômeno não é exatamente raro. A última vez que a Lua tapou o Sol foi em 2021, só que não foi visível no Brasil. Falando na Lua, vocês sabiam que ela tem um lado oculto? É verdade, meus queridos, a NASA, em parceria com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, pretende lançar em 2025 uma pequena missão e descobrir a idade das trevas da Lua. Idade das trevas porque eles vão detectar ondas de rádio que aconteceram há 13,4 bilhões de anos atrás. Para vocês terem uma ideia, a Terra é mais ou menos 4 bilhões de anos. Então são ondas do começo do universo. É óbvio que essa missão vai custar bilhões de dólares. No entanto, o dólar logo não vai mais ser usado. Não no Brasil, pelo menos. Isso porque foi realizada uma transação comercial entre a China e o nosso país, sem usar o dólar. Existe até um banco da China no Brasil. O próprio presidente já disse ser contra. Tem planos de, envolvendo outros países, criar uma nova moeda, que pode até mesmo acabar com o dólar. A Índia, por exemplo, já abandonou o dólar, usando sua própria moeda local para transições. E você, o que acha de tudo isso? Está aproveitando o Halloween? Coloque aqui nos comentários qual vai ser a sua fantasia do Halloween, e também a sua opinião sobre todos esses assuntos. Obrigado por assistir e se mantenham criativos. Tchau!